Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso estudo de Gênesis. Hoje estudaremos o capítulo 8 e 9. Para você que nos assiste pela primeira vez, pode acompanhar toda a nossa playlist do estudo de Gênesis através do meu canal no YouTube, Pedro Hans. Ok? Lá você pega desde o princípio, que aí você vai entender. Não começa por esse vídeo não, tá? Volta lá atrás para que você possa entender de uma maneira bem ampla. E o Espírito Santo vai ajudar para que você cresça, né, no conhecimento e na graça de Deus. Então, recapitulando, nós falamos sobre a criação da terra, do ser humano, da queda, falamos sobre Caim e Abel, genealogia, os descendentes de Caim, o nascimento de Sete aí como compensação. Estamos agora continuando na descendência de Adão, né? Nós já falamos sobre todos esses personagens aí, desde Noé até Adão. E agora, a partir do próximo estudo, a gente já vai caminhar para esse fechamento dessa descendência dos primeiros homens, né? E da separação deles, da criação de outras nações a partir de Sem, Cã e Jafé. Falamos também sobre a Pangeia, corrupção da humanidade, a Arca de Noé e o dilúvio, né? Qual foi o papel da arca. Falamos também sobre a quantidade de animais que Noé teria levado, transportado na arca. Falamos sobre as suas dimensões. E agora nós vamos dar sequência a partir do capítulo 8. E o nosso assunto de hoje é o final do dilúvio. Então a arca chegou até que enfim, né? A arca chegou no monte Ararat, onde encontra-se a Turquia, e permaneceu cerca de 8 meses até que Noé e sua família e os animais pudessem pisar em terra seca. Ao fim de 150 dias, as águas começaram a baixar, as fontes das profundezas também se fecharam. A gente sabe muito bem que abaixo da terra existem lençóis freáticos e que há estudos que dizem que a quantidade de água que está no lençol freático ela possa ser talvez até superior à quantidade de água que se encontre nos mares ou até mesmo na própria atmosfera através de gases, né? Isso aí eu não sou muito estudioso para poder certificar isso para vocês aqui, mas eu já ouvi algo sobre isso. Então, por isso que a terra não foi só através das águas, da chuva, que a terra se alagou completamente. Então, rompeu-se essas fontes do abismo, das profundezas, né? São os lençóis, e que realmente são grandes extensões. Nós temos aqui o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão no Brasil, e assim, perdão, existem grandes quantidades de água no subsolo. E quando houve o dilúvio, né? Claro que choveu em grande quantidade, mas as fontes também se romperam. Ao final de 150 dias, essas fontes são fechadas e ali a água para, tanto de cima quanto de baixo. As águas param de inundar toda a terra. Do verso 4 ao 13, no 17º dia, a arca pousa nas montanhas de Ararat, onde se encontra a atual Turquia, a gente acabou de falar em cima, mas somente quase um ano depois as águas secam completamente sobre a terra. Dos versos 14 ao 19, Noé sai da arca com sua família e os animais. Do verso 20 ao 22, Noé edifica um altar em honra a Deus. É a primeira vez que se invoca o nome do Senhor após o dilúvio. A gente pode analisar aqui que quem começou a invocar o nome do Senhor depois do pecado foi Abel, né? Então Abel faz um altar e dedica ele ao Senhor. E aqui nós temos após o dilúvio, né? Após a destruição de toda a humanidade, porque já, naquele período já existiam pessoas vivas, obviamente todos eles descendentes de Adão,
e eles pereceram nas águas do dilúvio por não acreditarem naquela mensagem que Noé trazia. Apesar de que a Bíblia não nos traz isso de uma forma muito clara, que Noé apregoou sobre esse fim da humanidade. Mas em alguns livros apócrifos a gente vai conseguir encontrar ali que realmente Noé foi tido como um louco para muitos de sua época, uma vez que nem havia chovido ainda. E a gente viu isso lá no princípio. Apenas um vapor regava a terra. Então, Noé edifica um altar ali em honra ao Senhor, oferece animais em sacrifício. Então essa cultura, né, de se sacrificar animais, isso é coisa lá dos primórdios aos deuses. A gente vê posteriormente, nós vamos falar aí sobre Torre de Babel ainda, sobre muita coisa, a gente vê que essa cultura ela é propagada de diferentes formas, mas o início o início da humanidade se dá a partir da região da Mesopotâmia, onde esses personagens bíblicos surgem, né? Então Deus recebe a oferta e promete nunca mais acabar com o planeta da mesma forma, ou seja, através das águas. Então tem muitas pessoas que falam assim, porque o mundo pode acabar com... aliás, as pessoas falam assim, o primeiro mundo acabou com água e o segundo vai acabar com fogo. Elas estão erradas nessa ideia? Não, realmente não, né? E por que o primeiro mundo acabou com as águas, né? Foi por conta da corrupção da humanidade. Mas o Senhor, após receber essa oferta por parte de Noé, ele agora promete não mais destruir qualquer forma de vida por meio da água. E a gente vê aí também, né, que mesmo que o ser humano já estivesse inclinado ao mal desde a meninice. Então, o fato de Deus ter, no primeiro momento, né, destruído a terra, a humanidade, por conta do pecado, essa maldade ainda permanecia no coração até mesmo das crianças. Então, se eu usar esse texto para poder afirmar que crianças pecam, esse texto para mim é insuficiente. Porque Jesus mesmo fala lá nos evangelhos, vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Mas ele não isenta a maldade no coração da criança. A criança, ela é de carne assim como nós. E a gente sabe que criança apronta, que criança levada. E aí dos pais se não corrigirem, né? Enquanto adulto, vai se tornar alguém muito difícil de lidar. Vai dar trabalho para a sociedade. Então, o fato da criança ser má desde a meninice não significa que ela peque. Não podemos nos esquecer, é claro, que a maldade provém de quem? De Satanás, e Satanás está na terra. Lembrando que antes Satanás habitava abaixo das águas, lá no princípio, lá em Gênesis 1. Depois as águas são separadas, as águas de cima e as águas de baixo, são acomodadas, os continentes surgem, então os demônios já não mais habitavam debaixo das águas e passaram a habitar por cima das águas em local seco. Certo? E aí o Senhor cria quem? Os homens. E o foco de Satanás agora é atingir o homem, né? Quando eu digo homem, eu me refiro ao homem e à mulher, né? Nesse caso já existiam os dois. Atingir o homem em cheio para que todos os planos de Deus fossem colocados, fossem deixados por baixo e Satanás conseguisse sobressair a Deus. E a gente vê que o Senhor, mesmo assim, mesmo com Satanás agindo, mesmo depois da queda, ainda se manifestaram alguns homens dos quais o Senhor se agradou deles. Né? Nós temos aí Abel, que foi um homem que perdeu a sua vida por agradar a Deus. Temos aí Enoque, né? Nesse caso ele não foi morto, mas ele foi arrebatado aos céus e não mais foi achado, e ele andou com Deus. E agora a gente tem um terceiro personagem do qual o Senhor se agradava, que era Noé, do qual o Senhor escolheu dentre tantos na terra naquela época já povoada, para poder salvar e recriar uma humanidade em outros moldes. Mesmo assim, Satanás estava na terra. A gente não deve esquecer disso. Então essa figura 4
vai representar o suposto lugar onde a arca teria pousado. Isso lá no Ararat. Essa é a cordilheira e é o Monte Ararat. Temos aí também algumas imagens. A primeira delas, à esquerda, você vê a localização da arca, né? Lá na Turquia. Está com esse triângulozinho aí. Nós temos uma foto, uma ilustração das montanhas do Ararat. E à sua direita, né? Bem no cantinho aí da tela, você pode ver fotos que foram tiradas por especialistas chineses que demonstram que realmente neste lugar existe uma arca, ou pelo menos um barco com perfis bíblicos, tá? Deixei a fonte para vocês aí conferirem no site. Essa foto, me parece que esses registros são de 2010, tá bom? Mas confere lá para nós nessa fonte que eu deixei para vocês. Agora no capítulo 9 nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Noé. Então dos versos 1 ao 5, o Senhor ordena a eles que sejam férteis, que se multipliquem, que encham a terra novamente, né? Então a gente vê que essa ordenança é dada para Adão lá atrás, e a partir de Adão ele manda com que eles se multipliquem, com que eles cresçam, com que eles se proliferem e encham a terra, né? Mas esse propósito é interrompido através das águas do dilúvio. Muitas pessoas morreram, ficando somente Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, tá bom? Deus renova a autoridade dos homens sobre os animais. Então lá no princípio também, lá em Adão a gente vê que o Senhor deu domínio de um homem para com o outro? Da mulher para com o esposo? Também não. Do homem para com a mulher? Também não. Ele deu autoridade dos homens para com os animais, permitindo que os seres humanos consumam carne. Então a gente vê que antes eles não consumiam carne. A partir de agora, o Senhor libera para que eles pudessem consumir a carne, porém não com o sangue, tá? Que para Deus simboliza a vida, né? Não foi através do sangue de Jesus que nós recebemos vida, e essa vida é eterna para todos aqueles que o aceitam. Também deu uma ordenança que o homem que matar um homem terá o seu sangue derramado pela mesma espécie. Ou seja, alguém que matasse alguém morreria da mesma maneira, né, que ele o matou, que ele matou aquele homem. Então, a gente já começa a ver um princípio aí de olho por olho, dente por dente, né? Então, o Senhor ainda não tinha dado a Moisés isso, não estava contido no Pentateuco, mas a gente já vê, né, essa ideia do olho por olho, dente por dente, surgindo aí. Então, eu fui morto por alguém, essa pessoa que me matou também vai ser morta por outra pessoa. Dos versos 6 ao 17, Deus estabelece uma aliança, né, com os homens novamente e com todos os seres vivos da terra. O Criador ele decide não mais acabar com o mundo através das águas do dilúvio. Então, essa cultura que diz que o primeiro mundo acabou com água, o segundo com fogo, é uma cultura que a gente pode dizer que é uma cultura verdadeira, né? Não está escrito exatamente assim na Bíblia, mas o Senhor disse aqui que não mais destruiria a água não mais destruiria a terra por meio das águas do dilúvio. E lá em 2 Pedro, se eu não me engano, vou folhear aqui para ver, para passar para vocês direitinho. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, você vê que o Senhor fala que a terra estava reservada para o fogo, né? Então, realmente, o final da terra agora é com fogo. Fogo remete à purificação e tudo mais. Então, primeiro ela foi lavada, agora ela vai ser purificada, tá bom?
dos pecados aí e nessa ideia é uma ideia de purificação total, tá? Então o fogo são poucas coisas que resistem ao fogo, né? Então a ideia é essa. Todas as vezes que este sinal aparecer nas nuvens, né, a questão do arco, em dias chuvosos aparece o que? Um arco, que nós popularmente conhecemos como arco-íris. Mas Íris é uma deusa aí, da mitologia, e nas traduções bíblicas você pode até encontrar a palavra arco-íris, mas no original não é simplesmente um arco, tá? Em dias chuvosos aparece esse sinal, e este sinal, todas as vezes que aparecer, Deus se lembrará da sua promessa aos homens de que não mais a terra terminará, ou seja, será destruída por meio das águas. Isso aí até a posteridade mais remota, porque Deus não volta atrás naquilo que ele fala, né? Agora vamos falar sobre os filhos de Noé. No capítulo 9, no verso 18, os descendentes de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé, né? Sem significa rocha do hebraico, Cã do hebraico quente e Jafé do hebraico beleza. A partir desses homens, todo o novo mundo foi povoado. Então, a partir desses três descendentes de Adão, né? Adão por quê? Porque Adão que está encabeçando, né, gente? É claro que a gente sabe que eles são filhos de Noé, mas Adão lá, vocês lembram lá naquele esquema que eu mostrei para vocês lá atrás? Vou voltar aqui, né? Da descendência de Adão, então vem Adão, Sete, aí vai Noé. Então nós já estamos entrando aqui nesse finalzinho da descendência de Adão. É claro que ela propaga, né? A descendência de Adão permanece até hoje, mas a partir de Sem, Cã e Jafé, toda a terra é povoada. Então, os descendentes de Sem vão para uma região, Cã para outra e Jafé para outra, dando origem às nações que nós conhecemos hoje no mundo moderno. Claro que também por muitas transformações passaram, né? Nem todas essas nações existem mais, mas deram origem a outras, e assim foi sucessivamente, que é o que a gente vai ver mais aprofundado para onde eles foram no próximo estudo, tá bom? Dos versos 20 ao 23, a gente vê aí falando que Noé era agricultor, ele foi o primeiro a plantar uma vinha, né? E isso no Novo Testamento é um significado, né, da igreja. Então a vinha aí, já vinha o Senhor mostrando que através de Noé, da descendência de Noé, a igreja surgiria, né? No caso da vinha, Noé espera ela crescer. Quando ela cresce, ele colhe as uvas, prepara o vinho, do qual se embriagou. E ele bebeu, ficou completamente bêbado e acabou tirando suas vestes, né? E por este acontecimento, Cã vê o pai nu e corre para os seus irmãos para poder contar aquilo que ele havia visto. Porém, os irmãos dele, respeitando o pai, né, eles tomaram uma capa, colocaram sobre os ombros e de costas foram até o pai e o cobriram. Então essa atitude de Cã, né, gerou para ele uma maldição, que a gente vai mostrar a posteriori, daqui a pouquinho, no próximo slide. Mas alguns estudiosos aí, né, alguns pregadores vão nos dizer que Cã foi o primeiro homossexual de que se tem notícias. Porém, no livro de Flávio Josefo, eu não encontrei outras referências de historiadores antigos acerca desse relato, né, que realmente Cã tenha sido o primeiro homossexual da história. Então eu vou pela linha que eu não descarto a hipótese que pode ter acontecido isso, né? Porque em algumas outras partes da Bíblia vai colocar, descobrir a nudez de alguém como tendo relacionamento sexual. Então, partindo desse pressuposto de que realmente, quando se tem esse termo na Bíblia, descobriu a nudez de fulano, entende-se que realmente teve um relacionamento sexual.
Mas no caso de Noé, eu não sei se eu posso afirmar isso, né? Porque o texto em si não me dá muita base, apesar de que eu não posso descartar, né? Porque realmente em outras partes da Bíblia, quando fala de descobrir a nudez, realmente refere-se a um ato sexual. Mas eu não sei se neste caso aqui, né, como Noé estava bêbado, então entende-se que se fosse verdade, né, se o caso, não estou afirmando aqui nada, talvez Noé tenha sido abusado pelo próprio filho. E tal atitude desencadeou a maldição. Porque existe um trecho aqui na Bíblia que diz que nenhuma maldição ela permanece se não tem uma causa. Então, para amaldiçoar alguém, biblicamente dizendo, precisa existir uma causa. Então, no caso de Jesus, por exemplo, quando ele amaldiçoou a figueira, representando ali o povo de Israel, por não produzir frutos espirituais, ele estava com fome, foi até ela não deu fruto, ele amaldiçoou. Então, quando os discípulos voltam até aquele mesmo lugar, a figueira estava completamente seca. Então, teve uma causa. A causa foi o quê? A figueira não produziu frutos. Então, ela secou. Claro que, espiritualmente dizendo, se referia ao povo de Israel, né? Mas teve uma causa. Então, pelo fato de ter tido uma causa, quer dizer, pelo fato de Noé ter amaldiçoado Cã, pode ser que tenha acontecido uma causa. Não posso levantar a hipótese de que realmente Noé tenha sido abusado pelo próprio filho, mas pode ser que esta seja a causa e não somente o filho ter visto o pai nu, numa situação constrangedora, né? Ainda embriagado. E por que o Senhor permitiu isso? Porque, gente, se a vinha no Novo Testamento vencer, né, um símbolo da igreja primitiva, então o suco dela, ou seja, aquilo que ela produz, né, o suco, nesse caso fermentado, o vinho, ele vai simbolizar o que? O Espírito Santo. Então, se a gente for analisar nesse aspecto do simbolismo, Noé não estava errado nas suas atitudes, né, por ter plantado uma vinha e depois se embriagado. Então, o erro não estava aí, Deus não condenou por isso. Porém, aquilo que é dito por meio de Noé ao seu filho Cã se cumpre. Então, quer dizer, Deus está de acordo com aquilo que Noé fez. Então, a questão aqui da discussão não é se Noé ficou bêbado e pelado. Onde a gente parte pela discussão é o que aconteceu. Então, não se sabe, não descarto essa hipótese, mas também não posso afirmar nada, porque dentro da palavra a gente tem que ter temor em relação a determinadas coisas e assuntos, porque achismo é bem complicado, né? Conjectura aqui não cabe. Então vamos seguindo. Então nos versos 24 a 27, Noé é despertado do efeito do vinho, né? Sua embriaguez passa, e ele acaba descobrindo aquilo que o filho havia feito. Então, esse ato de descobrir o que ele tinha feito, então alguns vão colocar, foi abusado, né? Foi abusado pelo próprio filho. Não sei. Tá certo que aquela região de Sodoma e Gomorra são regiões que vieram dos descendentes de quem? De Cã. Mas, mesmo assim, vamos ficar com esse ponto de interrogação na mente. Pode ser que algum dia a gente tenha realmente certeza em um embasamento mais profundo do que de fato aconteceu. Mas continuemos, né? Aí o que acontece? Noé amaldiçoa e profere as palavras: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será dos seus irmãos. E abençoou: Bendito seja o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Mais uma vez ele fala: Amplie Deus seu território, o território de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Cã seu escravo. Então nós temos aqui uma maldição e duas bênçãos. Então, Noé amaldiçoou o seu filho Cã por aquilo que ele havia feito, né? Que a gente acabou de comentar, e abençoa a Jafé e abençoa a Sem. Então, Sem veio a ser os descendentes do povo de Israel. Nós vamos, no próximo estudo, falar mais aprofundado sobre isso. E Jafé é o pai dos gentios,
Então, olha para você ver uma profecia aqui que diz: amplie Deus o território de Jafé. Então, hoje no mundo nós temos muito mais gentios do que judeus, é ou não é? Então, de forma que realmente se cumpriu, Deus ampliou o território de Jafé. Então, todo aquele que não é judeu é descendente de Jafé. O que não é descendente de Jafé é descendente de Cão. Nós vamos ver essas divisões, essas separações direitinho aí. Habite ele nas tendas de Sem. Então, Jafé tem a parte nas tendas ou no território de Sem. Então, Sem é o povo judeu. Jafé é o povo gentio. Então, Deus já está falando que eles iam habitar juntos. Então, que a herança ia ser entre ambos, né? E seja Canaã seu escravo. Então, coloca novamente os descendentes de Cã, do qual veio Canaã, como escravos de Jafé e de Sem. No verso 28, para finalizar o estudo de hoje, após o dilúvio, Noé viveu ainda 350 anos, num total de 950 anos, e morreu. Vou deixar aqui mais uma perguntinha para vocês. Eu queria que vocês analisassem muito bem sobre essa pergunta e no próximo estudo eu dou a resposta, tá? Antes do dilúvio, a alimentação dos homens era restrita a frutos, vegetais, bem como a dos animais. Por qual razão? Deus, a partir de Gênesis capítulo 3, libera o consumo de carne. Então, por que o Senhor libera o homem a comer carne? Antes não. Sua alimentação era restrita a somente frutos e vegetais. Logo após o dilúvio, a liberação do consumo de carne, desde que não consumida com seu sangue. Se você tem a resposta, ou imagina o que quer que seja isso, você pode me mandar lá através do WhatsApp. Nós temos um grupo de estudo chamado Estudo Bíblico de Gênesis. Você pode entrar lá e a gente vai discutir e eu vou tentar fazer vocês pensarem um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá bom? No mais, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, né? Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar o nosso vídeo e assinar, aliás, clicar no sininho de notificações, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ter acesso. Tá ok? A paz do Senhor Jesus para todos e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau!